Chegamos a mais uma aula de história, hein? E assim vamos dando prosseguimento à nossa quarentena, mas com conteúdo. Vamos lá! Hoje nós vamos dar continuidade a um período da história que nós estamos estudando, História do Brasil, que é a Era Vargas. Nós já vimos o período provisório, o governo provisório, fizemos uma breve introdução ao governo constitucional e agora nós vamos entender como é que funcionou esse governo constitucional. Estão preparados? Então vem comigo que hoje a aula vai ser a aula. Começando a nossa breve explicação, porque hoje nós temos apenas uma aula e vocês ainda estão me devendo, alguns de vocês, atividades. Eu estou aguardando essas atividades, gente. Preciso que vocês enviem para que eu possa corrigi-las. Quem já enviou, beleza. Toca o bonde, segue fazendo o que está faltando aí e coloca o livro em dia. Porque estudar em casa não é fácil, mas a gente pode conseguir um ajudando o outro. A professora está na plataforma todas as segundas e quintas na parte da manhã. É só chamar no horário da aula, ok? Vamos lá. Era Vargas. Quando a gente fala da era, né? Vargas, eu já expliquei, é um período muito grande. Durou aí aproximadamente 15 anos esse primeiro tempo do Vargas no governo. Sendo que nós dividimos esse tempo em governo provisório, governo constitucional e o Estado Novo. Nós já falamos do governo provisório nas aulas passadas. Hoje nós vamos falar sobre Hoje nós vamos falar sobre o governo constitucional. O que foi esse governo, como ele começou e o que aconteceu durante esse governo. O ano era 1934, final do governo provisório, foi elaborada uma Constituição em 34, uma nova Constituição. Lembrando que a antiga Constituição de 1891, Vargas, ele anula, bota essa Constituição para o lado de escanteio, diz que ela não vale mais nada e que a partir de agora a Constituição que está valendo, que vai passar a valer, é a Constituição que está sendo elaborada durante o governo provisório. Em 34 essa Constituição fica pronta. Porém, de 34 até 35 aproximadamente, ali no primeiro ano do governo constitucional, essa Constituição ainda continua muito restrita. Lembra que eu falei que o Vargas ele queria centralizar o poder do executivo? Então, isso ainda continua acontecendo muito no Brasil. O Vargas está fechando um cerco mesmo. Ele não quer nenhum outro tipo de política, nenhum outro tipo de ideia, de pensamento dentro do Brasil que não fosse as ordens do próprio Getúlio. Nós vamos ter que pensar da seguinte forma. O povo amava Getúlio Vargas. O povo simpatizava muito com ele. Por isso ele não teve dificuldade alguma em se manter no poder. Porém, como toda política, ela tem os seus interesses, né? Tem aquele pessoal que quer ficar ali coladinho com o Vargas e tem a galera que é contra. Nós vamos ver que durante o governo constitucional não foi esse mar de flores o governo do Getúlio, não. Ele enfrentou alguns problemas, alguns desafios e aí ele começou a mostrar a que ele veio para o Brasil. Vamos recordar agora que ele, até 34, ele só cria coisas legais. Ele dá direito ao voto para as mulheres, ele cria um plano de estudo, de ensino para todos que não tinham ensino, né, estudo, todo mundo era obrigatório agora estudar, não era mais algo opcional, era obrigatório. Ele vai criar
as leis trabalhistas, né, que dava direitos e privilégios aos trabalhadores, o 13º, tudo isso vai acontecer até 34. De 34 em diante, as coisas começam a mudar um pouco para ele. E nós vamos ver isso agora. Voltamos aqui agora com o nosso mapa, né, do que estava acontecendo fora do Brasil, para a gente poder entender por que o Brasil vai sofrer algumas influências políticas, algumas ideias, né, vindas de fora. Porque nós temos que ter em mente o seguinte: o Brasil, todo governo, né, seja ele qual for, nós temos relações, né, os nossos governantes têm ali relações internacionais, políticas, econômicas, sociais, de interesse, tem sempre alguma coisa ali entre outros países que formam alianças ou se tornam inimigos, e isso sempre foi muito presente na história do nosso país. Fora do Brasil, o quadro estava começando a ficar parecido com isso aqui, né? Depois eu subo aqui para vocês para pegar a legenda de cima. Esse mapa é o mapa da Segunda Guerra Mundial. E a guerra ainda não estava acontecendo. Por que eu estou trazendo esse mapa agora? Para a gente entender o que estava por vir lá no Estado Novo. Para isso a gente tem que entender as ideias que estavam acontecendo fora do Brasil, para a gente poder conseguir fazer esse link, essa conexão, tá? E aí eu tenho aqui, né? Essa guerra vai de 39 até 45. Opa, o governo Vargas vai até 1945. Então quer dizer que Vargas, né, na era Vargas, num dos períodos da era Vargas, que é o Estado Novo que está por vir ainda, que nós vamos estudar, o Brasil vai se encontrar nesse contexto aqui, de Segunda Guerra. Ele também vai participar de alguma forma, tá? Mas este assunto eu só vou entrar na aula de Estado Novo. O que nós precisamos entender aqui? Vamos focar aqui, ó, nesse símbolo aqui, né? O símbolo do nazismo, né? Que nós já conhecemos de tanto falar e entrou para a história. Infelizmente foi um fato histórico que é doloroso lembrar, é triste demais lembrar, né? Então esse símbolo aqui, no Brasil, no período do governo constitucional, nós vamos ter um símbolo não igual, mas ideias e até um símbolo parecido com esse daqui. E nós vamos ver isso agora. Então, retornei aqui agora com o nosso quadro para poder tentar entender o que estava acontecendo no Brasil no período constitucional. Vamos lá, né? Eu tenho aqui um governo constitucional. Está dentro de qual período que nós estamos estudando? Era Vargas. Ele durou de 34 a 37, o constitucional. E aí, durante o governo constitucional, eu vou ter algumas questões sociais e ideais políticos. Por exemplo, eu tenho aqui a AIB, Aliança Integralista Brasileira, e vou ter a ANL, Aliança Nacional Libertadora. Como eu havia falado, mostrando no mapa para vocês o símbolo do nazismo, essa aliança aqui, ó, a integralista brasileira, ela vai ter um caráter, uma ideia, uma forma de pensar como a de Adolf Hitler, como as ideias do nazismo. Então, na verdade, de Mussolini também, tá? Que estava acontecendo na Itália, né? O fascismo. Então, ela tem mais um caráter fascista. Então, essas ideias aqui do fascismo, né, não como nós escutamos hoje, não é dessa forma, tá? Mas para a época, isso aqui defendia a família,
a pátria e Deus, tinha como lema, né? Deus, família, pátria. E eles tinham como líder, né, a Aliança Integralista Brasileira, tinha como seu principal líder o Plínio Salgado. Só que isso começou a ficar muito presente dentro da história do nosso país e outros políticos que tinham ideias contrárias começaram a questionar o porquê dessa aliança integralista ser tão presente, tão ali focada no nosso país e tentando moldar o Brasil como uma Alemanha, né, de Hitler, que já estava começando a entrar na Segunda Guerra, e como a Itália de Mussolini. E aí nós vamos conseguir entender por que o Brasil vai ter esse momento da era Vargas em que o Vargas não vai ter tranquilidade para governar. Porque os integralistas vão se chocar com a Aliança Nacional Libertadora, que eu vou mostrar para vocês agora. Então, gente, saindo um pouquinho lá do nosso quadro, do mapa, da cara da professora, para não cansar tanto vocês, vamos aqui então um leve esboço do que estava acontecendo, né, no Brasil, como que se formaram as alianças que eu comecei a falar para vocês, a ANL, a AIB, e quem eram os principais líderes, os protagonistas desse cenário. Vamos lá. Nós temos aqui o governo constitucional, que é o tema da nossa aula, e vamos focar por enquanto aqui, ó, lutas políticas internacionais dentro da era Vargas, né? Fora lá, como eu expliquei lá no mapa para vocês, nós temos aqui ideologias do fascismo, eu mostrei o símbolo do nazismo. Isso aqui vai interferir muito no Brasil. Já chegou as ideias do fascismo lá com Mussolini, do nazismo de Hitler, vai chegar algumas dessas ideias, não elas no seu contexto todo, mas pequenos resquícios ali das ideias de ambas as correntes filosóficas políticas. Nós vamos ter isso aqui contra o comunismo, que também era forte demais lá fora, entendeu? Quando eu falo lá fora, eu tô falando de Europa, tá? Em pleno século XIX, Europa. E aí, olhando para esse quadro aqui, dessas duas lutas políticas, né, internacionais, fascismo e nazismo contra o comunismo, nós vamos ter duas alianças importantes. Não quer dizer que esse aqui vai se aliar a esse, não. Eu apenas mostrei aqui para vocês o líder da Aliança Integralista Brasileira, o Plínio Salgado, e o líder da Aliança Nacional, que é o Carlos Prestes. Os dois são amigos? Não, completamente opositores, inimigos, não concordam entre si. Um quer um Brasil de um jeito, para o lado mais do comunismo, esse aqui já quer um Brasil mais com ideias centralizadoras como a do nazismo e do fascismo. Vamos lá. A Aliança Integralista Brasileira de Plínio Salgado, desse camarada aqui, ó, no uniforme verde, vai pregar o seguinte, a ideia de Anauê. A saudação Anauê entre os integralistas significava você é meu irmão. É uma palavra do idioma tupi, indígena, para reforçar cada vez mais a ideia de nacionalismo. Nada mais nacionalista do que um índio, né, gente? Que é nativo aqui dessa terra. E aí nós vamos ter essa ideia na cabeça deles, não vamos colocar uma simbologia indígena, uma palavra indígena, um símbolo, que esse símbolo aqui vai ter um significado que eu vou explicar para vocês, que acho que é agregar mais, é um símbolo grego. E aí o Brasil vai começar a tentar se moldar dentro da Aliança Integralista Brasileira, junto com o seu líder Plínio Salgado. O lema da Aliança Integralista Brasileira era Deus, família e pátria. Então, você foca na família, na sua pátria, em Deus, e você tem aquele sentimento mesmo de nacionalismo, tá bom? Em contrapartida, no lado contrário e oposto, nós temos a Aliança Nacional Libertadora, que é com o Prestes, né, Carlos Prestes, que pregava a ideia de
o pão para todos, a terra em forma de reforma agrária e a liberdade de pensamento, sem focar muito nos princípios da outra aliança. E aí eles vão tentar pegar em armas mesmo e vão fazer um levante militar contra o Vargas. Só que isso eu vou explicar numa outra aula para vocês. Vamos continuar aqui. Vamos voltar para a nossa lousa branca. Então, voltando aqui, vamos falar mais um pouquinho da ação integralista brasileira, né? Eu tenho aqui esse símbolo, que vai ser o símbolo do integralismo, né, no período constitucional, de 34 a 37, que é esse sigma aqui, essa letra sigma aqui, que é uma letra grega, tá? Que significa a união de mais valores, tudo unido, né? E aí a ação integralista brasileira, além dela ter esse símbolo como estampado nas suas propagandas, nas suas bandeiras, nos seus cartazes, os integralistas também vão ter uma saudação chamada Anauê, que significa você é meu irmão. E aí todo integralista, quando se encontrava, eles se saudavam com a saudação Anauê, tá? Isso lembra vocês alguma coisa? Né? Então, vamos pensar um pouquinho. Agora, eu não estou dizendo que a ação integralista brasileira, ela era realmente nazista e fascista. Não. Ela tinha setores ali dentro do integralismo, algumas pessoas dentro do integralismo que simpatizavam mais com isso aqui, ó, fascismo. Porque quando a gente pega tanto fascismo quanto nazismo para poder estudar, vamos fazer isso mais para frente, nós vamos ver que todos esses movimentos políticos e sociais da época que nós estamos estudando, eles tinham caráter muito assim de culto ao líder, né, venerar o líder político, né? E o Vargas, ele queria um pouco disso aqui no Brasil. Ele queria que o povo, que a nação, que as pessoas que o cercavam o venerassem. E ele estava conseguindo isso, aos poucos, né? O povo brasileiro amava Getúlio, e isso não tem o que questionar. Então, quando eu falo que esse símbolo aqui lembra um pouco o símbolo lá do nazismo, as ideias fascistas principalmente também, eu não estou dizendo que ele é desse caráter aqui não. Ele tem ideias parecidas, tá bom? Para tentar cercar ali, centralizar cada vez mais. E o Vargas, ele tinha interesse nisso aqui, na A e B. Ele não vai querer dialogar com a Aliança Nacional Libertadora, que tinha em contrapartida o quê? O comunismo, o socialismo, as ideias de Marx. Então, isso daqui vai ser o ponto de partida da gente entender como que o Vargas ele se manteve tão rígido nesse período e por que que a Aliança Nacional Libertadora não conseguiu ter sucesso, né? Vamos retornar aqui e tentar lembrar quem eram os líderes das duas alianças, para ver se vocês gravaram direitinho.